Amém, amém. Se assente, queridão, queridona, que bênção. Tanta gente para a gente interceder, não é? A mãe da Cione também está internada, se recuperando. A netinho também da irmã Helenice operou. Então vamos lembrar também deles e de tantos outros. Abra sua Bíblia no livro de Esther. Samuel, pode soltar a tela aí, ó. Resistir é lutar. Resistir é lutar. Você que está acompanhando as mensagens desde o início, tem aprendido que o livro de Esther é um livro de reviravoltas, né? A coisa começa de um jeito e de repente muda completamente. É um livro que fala da ação de Deus nos bastidores, não é? Você já sabe disso, mas é sempre importante lembrar, não existe o nome Deus no livro de Esther, mas ele está o tempo todo. O tempo todo. É um livro de festas, de banquetes. É um livro que um rei gosta de beber. Ele bebe no início, bebe no meio, bebe no fim, não é? Cai, levanta e bebe de novo. É o Assuero, é o nome da fera. Ele é persa, filho de Dario, neto de Ciro, aquele que libertou o povo, mandando de volta depois de 70 anos de cativeiro. Entre a saída do povo sob Zorobabel e Esdras e os eventos do livro de Esther, aproximadamente um século. Esther, Mardoqueu ou Mordecai são os personagens principais do livro. São judeus, mas nós poderíamos chamar de judeus não praticantes, porque eles não guardavam nenhum tipo de ritual ou de observância à tradição judaica. Os nomes não eram hebraicos. Mardoqueu significa em babilônio aquele que adora Marduk, e Esther em persa significa estrela. Ela tinha um nome de família que era Radassa, que significa murta, é uma flor. Mas ela não é chamada de Radassa porque ela esconde a sua nacionalidade. Lá no capítulo 2, quando ela é levada para o palácio para ser uma das mulheres do rei. Ela é escolhida rainha principal por graça de Deus, embora ela fosse realmente muito bonita, mas Deus conduziu a história com um propósito. E a gente vai entender esse propósito ao longo do livro, a partir aí de tantas festas e banquetes, algumas reviravoltas. Mardoqueu, ele é despertado na sua fé, quando ele é confrontado com Amã, que é um agagita, descendente de Agag, que é uma dinastia amalequita, um povo inimigo do povo de Deus desde Moisés. Deuteronômio chega a dizer de que por conta do povo saindo do Egito, os amalequitas não receberam, não cederam uma acolhida. Muito pelo contrário, agiram com maldade para com os hebreus, que nem exército tinham, né? Porque eles saíram do Egito como um grupo de famílias. Era um grupo grande, mas era um grupo de famílias.
E Amaleque teria que ser destruído. Era a ordem de Deus. O Antigo Testamento, amados, era pau, pau, pedra, pedra, né? Você devia ser destruído. Mas vai acontecer um episódio que Saul está diante de Agag, um rei amalequita, e Saul não vai matá-lo. Samuel então mata aquele homem, mas pelo que tudo indica, houve um remanescente de Agag, e séculos depois, Amã vai estar em evidência, ele que era de descendência amalequita. Mardoqueu, por sua vez, ele era da tribo de Benjamim, a mesma tribo de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Então, nós temos no livro de Esther essa relação de passado, presente. É aquilo que o meu amigo João Emílio diz: quando o homem anda, ele dá de cara com o seu passado. Né? Toda vez que o homem anda, ele dá de cara com o seu passado. E o livro de Esther lida muito bem com isso. Amã tem uma obsessão, acabar com o povo de Deus. E ele pede permissão então para o rei, e o rei assina um decreto em que há 12 meses adiante, está lá no capítulo 3, foi determinado o dia e o mês. Esther 3:7. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado sortes, fizeram um sorteio, e foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar, que é o nosso mês de março. Um ano. E a determinação foi clara do rei. Está lá no capítulo 3. Versículo 13. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para que num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. O que você faria se você recebesse uma determinação, ou houvesse uma determinação? Todos os crentes batistas no Brasil serão mortos daqui a um ano. O que você faria? Você iria para a Assembleia de Deus, né? Você... A ilustração foi péssima, né? Mas, de todo modo, a ideia é para comunicar essa mesma. O que você faria, né? O que você faria? Havia, queridos, 15 milhões de judeus no reinado da Pérsia, que constituía terras que iam da Índia até a Etiópia. Eram 100 milhões de habitantes e 15 milhões eram judeus. Seria uma carnificina. Na mensagem minha do capítulo 3, eu chamei de genocídio, que é um termo moderno, que surgiu no ano de 1939, mas que vale esse contexto, porque seria uma eliminação de um povo como um todo. Mardoqueu chama a atenção de Esther, dizendo o seguinte: olha, você acha que você, por estar no palácio, capítulo 4, versículos 13 e 14, você acha que por estar no palácio você vai ser a única e vai se livrar? Se você ficar calada, livramento virá de outro lugar. Eu até, amados, eu sigo a ideia de que Deus, não está o nome Deus, mas essa expressão, de outro lugar virá socorro, está oculto Deus. Deus aqui é sujeito oculto, para lembrar aquela regrinha de português, né? Ele é sujeito oculto, ele é de outro lugar. Mas será que não é para esse tempo que você foi levantada à condição de rainha?
Ester acorda, se desperta, chama para si a responsabilidade. E nos capítulos 5 a 7, ela faz 2 banquetes e denuncia a Amã. E você veio na quinta-feira passada, se não você assiste a mensagem no YouTube, a casa caiu para Amã. E nessas reviravoltas, uma dessas reviravoltas é de que Amã havia passado uma noite inteira fazendo uma forca de 22 metros de altura. A forca seria para Mardoqueu. Mas quando ele chega no palácio, o rei havia perdido o sono e havia descoberto que Mardoqueu havia livrado de uma conspiração. Mardoqueu é honrado, é homenageado. No dia seguinte, o segundo banquete, Ester denuncia Amã, um saco é colocado na cabeça dele, essa expressão mesmo do capítulo 8, e aí no capítulo 7, e aí a casa caiu e Amã foi enforcado na forca que ele havia preparado. Enforcado na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. A grande ideia do livro de Ester, nosso Deus atua nos detalhes para a preservação do seu povo eleito, usando providencialmente pessoas improváveis. Pessoas improváveis. A Bíblia inteira, amados, é a história de pessoas improváveis, né? Vai gostar assim de pessoas improváveis lá no céu, né? Só Deus mesmo. Então agora, amados, no capítulo 8, não se podia mudar a lei. A lei dos medos e dos persas não podia ser revogada. Teria que ser criada então uma outra lei. Vamos entender como que Assuero saiu desse nó jurídico? Capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Ester revelou que ele era seu parente. O rei pegou seu anel sinete, que havia tomado de Amã, e o deu a Mordecai. Mais uma reviravolta, né? Tudo que era de Amã passou a ser de Mordecai. E Ester pôs Mardoqueu, ou Mordecai, por administrador da casa de Amã. Ester voltou a falar com o rei. Ela se lançou aos pés dele, com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro para Ester, então ela se levantou, pôs-se em pé diante do rei e disse: se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, se isso parecer justo aos olhos do rei, e nisto lhe agrado, que se escreva uma ordem revogando os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que se encontram em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? E agora, amados, uma situação, uma sinuca, não é, de bico que Assuero está. Versículo 7. Então o rei Assuero disse à rainha Ester e ao judeu Mordecai: eis que dei a Ester a casa de Amã, que foi pendurado numa forca, porque tinha planejado matar os judeus. E agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhe parecer, e sele o documento com o anel sinete do rei. Porque os decretos feitos em nome do rei e os que foram selados com seu anel sinete não podem ser revogados. Em outras palavras, Assuero falou: o problema é de vocês, que vocês resolvam. Não é? Assuero é um barato, né? Então foram chamados imediatamente os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. Se lembra de quantos meses estava quando Amã havia feito o decreto? 1 ano. Havia se passado 3 meses. Então faltavam 9 meses. E segundo tudo que Mordecai ordenou, foi redigido um decreto para os judeus, para os sátrapas, para os governadores, para os oficiais das províncias, que se estende da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, a cada povo na sua própria língua, também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e na sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros montados em ginetes. Ginetes é tipo
carruagens, né? Criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, olha só o decreto. O rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueasse os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Uma cópia da carta que determinada a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. É o princípio aqui da autodefesa. A Mardoqueu entendeu e assinou com seu sinete no nome do rei que não se podia revogar. As pessoas que queriam matar os judeus iriam se levantar, mas os judeus teriam direito de defesa. Tá? Estão comigo? Os mensageiros montados em jinetes que se usavam no serviço do rei partiram imediatamente impelidos pela ordem do rei. E a lei foi publicada na cidade de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais em azul celeste e branco, as cores da Pérsia, né? Azul celeste e branco, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura. A cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve alegria, felicidade, alegria, júbilo, honra. Também em cada província, em cada cidade onde chegava a palavra do rei, e sua ordem havia entre os judeus alegria e júbilo, banquetes e festas. E muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinham caído sobre eles. Dando um clique aí, o Samuel, só para a gente ver. Nossa luta contra o sistema do mundo e do diabo terá vitória em nossa resistência ao pecado e submissão a Deus. Esse texto não quer nos falar diretamente sobre o direito à autodefesa, ao armamento pessoal, embora muita gente use esse texto equivocadamente para isso. Esse texto fala de que o povo de Deus obteve permissão para se defender nesse contexto histórico. E o que a gente vai aprender espiritualmente desta passagem é de que a nossa luta também contra o mundo e o diabo é uma luta de resistência. Nós somos resistentes. Resistentes ao pecado e submissos a Deus. Eu não vou me delongar nesse ponto, mas é um equívoco achar que os povos escravizados e humilhados ao longo da história, eles foram passivos. Os negros não foram passivos em 3 séculos de escravidão. Houve várias, como diria meu sogro, várias e diversas resistências, fugas, envenenamentos, os próprios quilombos, enfim, eram resistências do negro contra a escravidão. Os judeus, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, eram resistentes. Eu li nas férias e recomendo A Bibliotecária de Auschwitz, um livro formidável, já de uma senhora que mora em Israel, que foi criança, com 9 anos de idade, em Auschwitz. E como ela fez parte de um movimento de resistência ali naquele lugar, que era um lugar de morte. Resistência. A própria guerra espiritual que está lá em Efésios é uma guerra de resistência. Na armadura de Deus, a única arma que é de ataque é a espada, que é a palavra de Deus. Todas as outras mobílias, podemos usar mobílias, né, da armadura, são de defesa, são de resistência. Esse texto pode ser dividido, Samuel, em 2 partes. Primeiro, a questão da identificação com o povo de Deus. O povo precisa ter uma história. Esther, pela 2ª vez, ela chama o seu povo de meu povo e minha parentela. E intercede junto a Assuero. Corre risco. Nós precisamos aprender a correr riscos, intercedendo pelo nosso povo. E a segunda divisão, então, fala sobre a ousadia
para resistir, a ousadia para se destacar como resistente. Na próxima quinta-feira a gente vai encerrar com os capítulos 9 e 10, que são 3 versos, de como isso aconteceu na prática. Mas vamos lá. Amados, primeiro ponto, Esther, ela agora é uma mulher corajosa. Ela havia conseguido que Amã fosse executado, e os primeiros versos, então, nós temos o Assuero dando a Esther a casa de Amã. Na cultura persa, amados, quando o rei mandava matar alguém que possuía algum tipo de autoridade, os bens daquele cidadão executado pertenceriam ao rei. Tá ok? O rei, então, dá a Esther a administração da casa de Amã e o dinheiro que ele tinha, que não era pouco, porque pela oferta que Amã faz para que o rei assinasse o decreto mandando matar os judeus, equivalia, amados, a uma fortuna em moedas da época. Então Esther estava bem de vida. Ela poderia dizer: eu estou aqui no palácio, estou de boa, o povo, como diria aquele personagem do Chico Anísio, o Justo Veríssimo, que o povo se exploda. Mas Esther não. Esther chama a atenção do rei mais uma vez. Ela se volta ao rei, no versículo 3, se lança ao pé do rei, chora ao pé do rei, pedindo que aquela trama que havia sido arquitetada por Amã fosse desfeita. Assuero a atende, estende o cetro de ouro, Esther se levanta e Assuero, então, resolve agir com graça mais uma vez. Mas antes, Esther se coloca diante do rei a partir do versículo 4, de uma forma muito interessante. Se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele. E no versículo 6, como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo? Como poderei ver a destruição da minha parentela? Eu não me canso de dizer a você, meu queridão e minha queridona, de que na Bíblia nós vamos encontrar vários textos de homens que se colocaram diante de Deus para interceder pelo seu povo. Você se lembra de Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra? Que do povo de Deus ali só tinha Ló e a sua família. E a gente vai ver que nem era tanto a sua família assim, pelo transcorrer da história. Mas Abraão ficou conversando com Deus. Se lembra da passagem? Se tivesse 50, 40, 30, 20, 10. Intercessão. Você vai encontrar intercessão, Samuel intercedendo pelo povo, Moisés intercedendo pelo povo. Moisés chega à loucura de falar o seguinte: Deus, salva esse povo ou risca o meu nome do livro da vida. Vai ter ousadia assim. Lá no deserto, gente. Salva o seu povo ou risca o meu nome do livro da vida. No Novo Testamento, Paulo vai dizer assim: eu mesmo, Romanos 9:3, eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Eu fico até mais careca. Paulo está dizendo o seguinte: eu mesmo desejaria estar fora da salvação. Ser amaldiçoado é isso. É como se Paulo dissesse o seguinte: quer que eu rasgue o verbo? Se eu fosse perder, André, Paulo está dizendo isso daí, hein? Se eu fosse perder a salvação para os meus irmãos ganharem, eu topo, Deus. Você oraria assim? Então Esther está orando assim. Claro que ela está intercedendo a um rei, Assuero, mas nós temos acesso a um Deus que quer ouvir orações assim, da nossa parte. Porque Assuero era um rei mau, era um rei pagão, era um
um diabo. Mas nós intercedemos a um Deus que não vai estender o seu cetro na nossa direção. Ele já estendeu a sua mão. Aleluia. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Cheguemos, pois, Hebreus, confiadamente ao trono da graça. Nós vamos achar graça, misericórdia, acolhimento, amados, em Deus. Por isso tem gente que fala o seguinte: pastor, eu não vou na igreja não, porque só me dá vontade de chorar. Aqui que é lugar quente para você chorar. Lhe garanto isso. Traga lenço, traga cortina se for preciso, mas venha para chorar na presença de Deus. Deus é assim, amados. Eu estou com uma citação aqui do pastor metodista E.M. Baltes, que eu só vou ler um trecho, mas ela é boa demais, né? O Espírito Santo não flui através de métodos, mas através de pessoas. Ele não vem através da aparelhagem, mas através de pessoas. Ele não unge planos, ele unge pessoas, pessoas de oração. Aleluia. Experimente orar. Experimente orar. Você já deve ter ouvido, mas vou contar de novo a história de John Wesley, que estava passando nas ruas de Londres. Ele viu um homem de joelhos quebrando pedras. John Wesley chega para esse homem e fala o seguinte: eu queria ter essa habilidade para quebrar os corações dos homens com a minha pregação que você está tendo quebrando essas pedras. Ao que o homem lhe respondeu: você já experimentou ficar de joelhos? Amados, tem que ser de joelho. Tem bênção, amados, que você só vai conseguir de joelhos. Tem que ter joelho calejado. A tradição, tá, quem está na Bíblia não, diz que Tiago, o irmão de Jesus, ele era conhecido como Tiago de joelho de camelo. Joelho de camelo. De tanto que ele orava. Nós precisamos orar, amados. Reclamar menos e orar mais, murmurar menos e orar mais, menos redes sociais. É aquilo que o John Piper diz, né? A grande bênção do Facebook, do Twitter, do Instagram, não era na época, mas ele podia citar hoje, é que diante de Deus ninguém vai poder dizer que não teve tempo de orar. Porque como se perde tempo com redes sociais. O Samuel foi arrebatado, né? Mas o Gabriel está ali. Tem um outro anjo ali. Sai o Samuel, entra o Gabriel. Olhei ali e falei: caramba, o menino foi para o céu. Ousadia agora, para se destacar como resistente. Pode deixar ele lá, João. Pode deixar ele. O Gabriel dá conta aí. A comunicação foi clara. Nessa época, eu já contei para vocês, os correios persas eram referências no mundo inteiro. Eles foram os protagonistas, os pioneiros dessa ideia de correios rápidos. As cartas foram enviadas, mensageiros a todas as províncias. E na carta, versículo 11, nas cartas o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Na quinta-feira que vem, se você vir, você vai ver que essa ordem para saquear os bens não foi obedecida. Mas foram mortos, amados, um spoiler rápido aí, 75 mil pessoas. Tudo bem que no universo de 100 milhões, não força a minha cabeça para fazer uma conta de qual a porcentagem não, tá? Mas não é tão expressivo. Mas são 75 mil pessoas foram executadas. Por quê? Porque se insurgiram contra o povo de Deus. Amados,
A violência só pode ser usada em situações excepcionais. A violência aqui foi usada porque nós estamos diante daquilo que os comentaristas chamam de guerra justa, que é a mesma lá de Josué, onde os povos nativos precisaram ser executados e não foram, e aí deu aquela complicação. É contexto de guerra, amados. Olhe para mim, é ética de guerra. Isso aqui não é base para você ter uma arma na sua cabeceira para se defender contra os seus inimigos. Aqui é base para dizermos o seguinte: em determinados momentos da história, Deus se utilizou, sim, de elementos da guerra. Mas isso não é comum. Deus não faz isso sempre. Eu gosto muito da fala de Martin Luther King. Através da violência você pode matar um assassino, mas não pode matar o assassinato. Através da violência você pode matar um mentiroso, mas não pode estabelecer a verdade. Através da violência você pode matar uma pessoa odienta, mas não pode matar o ódio. A escuridão não pode extinguir a escuridão, só a luz pode. Mas nós estamos diante de uma guerra, e a ordem era de que há 9 meses após esse episódio, os judeus poderiam se defender. No versículo 16 fala que houve felicidade, alegria, júbilo e honra em toda a província, em cada cidade. Amados, curiosamente, é até risível isso, mas é verdade, os povos das outras terras se converteram ao judaísmo. O quê? Se é assim, meu amigo, o que teve de indiano, paquistanês, afegão, etíope, marroquino, todo mundo se convertendo ao judaísmo para poder ficar debaixo desse guarda-chuva da graça de Deus. Aleluia. Olhe para mim, eu vejo aqui nesse texto um ardor missionário também. Eu vejo que chegará um tempo, amados, e não está longe, eu me arrepio só de pensar, que todos também se unirão, pelo menos reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Para a glória de Deus Pai. É verdade. Esse capítulo começa com tristeza, termina com alegria. Esse capítulo começa com Esther em prantos e termina com os judeus comemorando. A festa do Purim, amados, que nós vamos estar vendo na quinta que vem, é a única festa, é uma festa de 2 dias. É um carnaval judaico. É uma festa até hoje comemorada com muita alegria, com muita dança. Eu entrei na internet para pesquisar sobre a festa do Purim. É incrível, eles leem o livro de Esther e todas as vezes que aparece o nome Amã, eles fazem um barulho. Eles fazem um verdadeiro carnaval. Eles falam que esse nome seja apagado da história. A festa de Purim. Eles dão presentes uns aos outros, como a gente faz no Natal, ou quando a situação era boa, a gente fazia, dava presentes para todo mundo. Eles fazem isso nas parentelas. Purim. Alegria, amados. Eu quero só destacar essa nota, né? Um evangelista chamado Billy Sunday diz o seguinte: se a sua religião não lhe dá alegria, o seu cristianismo está com vazamento em algum lugar. Se você não vive uma fé que lhe torna alegre, você está com problema. Cara, vai se tratar no evangelho, não é nem terapia, no evangelho mesmo. Porque o evangelho, amados, é alegria. Eu vejo crente ranziza, sisudo, reclamão. A alegria do Senhor, amados, precisa ser estampada na minha vida, na sua vida. Nós temos o Cristo, nós temos o Purim encarnado. Ele é a nossa grande sorte. Purim significa sorte, não é? Ele é a nossa grande sorte. A gente não celebra o Purim só em 2 dias, amados, como os judeus. A gente celebra a vida inteira, porque a vida inteira com Jesus é alegria. É alegria.
Duas aplicações só, Samuel, o grande. Primeiro, jamais poderemos interceder pelo Brasil. Se segura na cadeira. Se não nos identificarmos com o Brasil. Mas não se trata de patriotismo, é de espiritualidade. Eu costumo dizer, e meus colegas pastores, alguns não gostam de eu falar isso, mas eu já falei para alguns, rapaz, você é mais brasileiro do que cristão. Isso é uma idolatria. O patriotismo pode se tornar uma idolatria. Nós amamos o Brasil por conta de Jesus. E amamos mais a Jesus. Então mas como é que você vai orar pelo Brasil se você não se importa pelo Brasil? E quando eu falo se importa para o Brasil, eu estou falando que, em essência, você... Meu relógio, para eu parar, mas daqui a pouquinho. Em essência, toda oração é um ato de rebeldia. Vou repetir, porque eu vou explicar. Eu aprendi isso no Perspectivas. Quem fez Perspectivas, deixa aí a mente funcionar. Toda oração de petição é uma oração de rebeldia. Por quê? Eu aprendi isso em Perspectivas com um autor chamado David Hells, que é um professor de missões americano. É rebeldia contra o mundo em seu estado caído. É a recusa absoluta e definitiva de aceitar como normal aquilo que nessa sociedade não é normal. É a rejeição a todo programa, esquema, interpretação que destoe da norma estabelecida por Deus. É uma afirmação de que há um abismo intransponível entre o bem e o mal, e que o mal não é uma variação do bem, o mal é a antítese do bem. Eu não vou ficar chateando vocês com teoria, mas o mal não é uma variação do bem, ele é a antítese do bem. Quando a gente ora, queridão, queridona, a gente está se rebelando contra o fato de aceitar a vida como ela é. A gente não aceita a vida como ela é. A gente não aceita como normal aquilo que vai contra Deus. O que nós aceitamos é que Deus tem poder para transformar o mundo. Aleluia. Para vencer com o bem todo o mal. Essa é a resistência. A nossa resistência é na oração, amados. O que fez ruir os muros, as muralhas do comunismo no leste europeu? A igreja romena que orava. A igreja dos países dos Balcãs. A igreja que ora. A igreja na Rússia. A igreja na China. A igreja em Cuba. A igreja na Venezuela. Eu me constranjo, amados. Eu tenho um colega que é professor também do mesmo ministério que eu dou aula, da Venezuela. Eu me constranjo. E não é quando eu estou perto dele. E não é por conta da situação caótica que a Venezuela está. Eu não faço análise político, social, ideológica com quem é parte do povo de Deus. Eu me constranjo porque ele tem uma fé inabalável. Ele treina pastores, ele dirige seminário, ele pastoreia igrejas em um contexto extremamente adverso. Nada destrói tão rapidamente a oração quanto a resignação. Por isso que em Lucas 18, Jesus contou a parábola da viúva para que aprendêssemos a orar sempre e nunca esmorecer. Olhe para mim, você desiste muito fácil de orar. Desiste muito fácil. Insista.
Insista mais. Persevere mais. Segundo, Samuel, nossa luta espiritual também é de resistência, não é somente de ataque. Nós não podemos deixar Satanás ocupar o território que o Senhor já nos deu. Eu sei que tem gente com teologia certa que vai dizer, meu Deus, mas como é que eu creio nisso? Creia na soberania de Deus. Jay Adams vai dizer, a soberania de Deus é a verdade última e definitiva que satisfaz as necessidades humanas. Sim, é verdade. Agora, nós estamos diante de dois extremos. Em vez de uma submissão voluntária e paciente à vontade soberana e amoroso Senhor do universo, nós precisamos, amados, termos esse espírito de petição, de intercessão, para não nos esquecermos da nossa responsabilidade nessa batalha. Pode falar, tudo é de Deus. Não, calma aí. Paulo escreveu a Timóteo, para que os outros vejam o seu progresso. Paulo escreveu aos Filipenses, e é uma coisa que eu faço, esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para os que estão diante de mim. Tem que avançar, queridão. Tem que avançar, queridona. Por isso eu quero terminar, nesses últimos 3 minutos, lembrando a vocês, Samuel, desse cidadão aí. É um gigante. Leia a história desse homem. Ficou conhecido como irmão André. Morreu esse ano, em setembro, com 94 anos de idade. Vanderbilt era o nome dele, holandês. Eu conheço a história desse cidadão desde quando eu era adolescente. Eu li o livro que lançou em 1967, em inglês, obviamente eu não li em 1967, O Contrabandista de Deus. Esse livro foi vendido em 35 idiomas, mais de 10 milhões de cópias. Através do financiamento deste livro, foi organizada uma missão chamada Portas Abertas. Vá na internet, portasabertas.org.br. Um dia chamaram o irmão André e disse, você é um cara excepcional. Rosiane, ele disse, não, eu sou um cara comum. Eu apenas fiz, o que eu fiz, qualquer um pode fazer. Só que esse homem nos envergonhou, amados, com o seu testemunho. Esses são daquelas pessoas que Hebreus 11 diz de que o mundo não era digno deles. Irmão Ramos, esse homem distribuiu Bíblia na Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Alemanha Oriental, tem países aqui que nem existe mais, né? Bulgária, bloco soviético como um todo. Havia até uma piada nos anos 60. A piada era assim, sabe o que os russos encontrarão se chegarem à Lua? O irmão André com um monte de Bíblias. Ele nunca fez estatística. Certa feita ele disse o seguinte, perguntaram para ele, quantas Bíblias, Natália, você distribuiu? Ele falou o seguinte, eu não me importo com estatísticas, nós não contamos, Deus é o contador perfeito, Ele sabe. Até me arrepio, ele disse isso em 2005. A história dele, amados, eu queria ter tempo para contar, ele é filho de um ferreiro pobre, uma mãe inválida. Quando ele tinha 12 anos, os alemães invadiram ao país dele, a Holanda. Ele teve que se esconder para não morrer. Ele teve que comer tulipa, né, que é flor, para sobreviver. Enfim, foi baleado no tornozelo. Enfim, no início de 1950 ele é convertido. Estudou, se desenvolveu ministerialmente. E ele decidiu, ele falou o seguinte, olha, eu vou fazer algo que tem gente que não está fazendo.
eu vou fortalecer aquele que resta, que está para morrer. A base foi Apocalipse 3:2. Em 1955 ele fez uma graduação na Polônia, chegou à Tchecoslováquia, e ele dizia o seguinte: eu prometi a Deus que sempre que pudesse colocar as mãos em uma Bíblia, eu levaria para aqueles seus filhos que estão atrás dos muros construídos pelos homens. Em 1957, essa é a história mais deliciosa dele. Eu ouvi também criancinha. Ele foi para a fronteira de um país comunista, entrando pela Iugoslávia, uma porção de folhetos, bíblias e porções de bíblias no seu Fusca azul. Eu deveria ter colocado a foto, eu tenho nos meus arquivos, o Fusca azul desse irmão. André, você conhece essa história? Enquanto os guardas revistavam, se encontrasse ele seria preso, morto ali. Ele fez a oração do contrabandista de Deus: Senhor, na minha bagagem tenho Bíblias que quero levar para os seus filhos que estão além desta fronteira. Quando estava na terra, fizestes olhos cegos enxergarem. Agora eu oro para que tu tornes cegos os olhos que enxergam. Não deixe que os guardas vejam aquelas coisas que tu não queres que eles vejam. E eles não viram. Ele mandou Bíblia, amados. Mandou Bíblia para muitos lugares. Muitos. Ele sempre dizia, questionavam ele por que ele tinha conhecidos comunistas, ele ia para esses países, organizações americanas foram contra o ministério dele, incluindo uma associação batista. Ele dizia o seguinte: gente, eu acredito que todos podem ser alcançados pelo Evangelho. Pessoas não são o nosso inimigo, o diabo é. Quando ele morreu, a missão Portas Abertas já está em 60 países. Distribui 300 mil Bíblias e 1,5 milhão de livros. Por fim, quando lhe perguntaram se ele tinha algum arrependimento, ele dizia o seguinte: se eu pudesse viver tudo de novo, eu seria muito mais radical. O irmão André foi uma Esther e um Mardoqueu do nosso tempo. Resistentes. No tempo de Esther, tiveram que pegar em armas para se defender. No nosso tempo, temos que pegar a nossa arma para nos defender. Abaixe sua cabeça e diga: Deus, 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 usa a minha vida, Senhor. Usa os meus dons, os meus talentos, a minha mente, o meu coração, para eu continuar crendo que o Senhor, até nos nossos dias, quer que eu lute por resistência, para que os valores do Evangelho alcancem mais e mais e mais pessoas em volta do mundo. No nome de Jesus. Amém.